Olá, tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo. Não é inscrito e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho. MetaTrader 5, ó, da Derive Server, também Binary, é a mesma coisa. Então, olha só que legal. Estou com um saldo de 33,63. Mas olha só quanto que eu comecei indo em histórico, ó. Aqui em cima foi o dia que eu comecei, ó. Dia 14, ó. Vou colocar aqui, ó, exibir histórico. Ó, últimos 3 dias eu vou colocar aqui, ó, histórico de última semana, né? Só pra você ver. Ó, começou aqui, ó, dia 14, né? Então são hoje é 16, né? 16 do 10. Então são 3 dias, mas basicamente, né? Mas foi dia 14 à noite, ó. Então no dia 14 mesmo teve só uma ordem. Às 23 e não aparece aqui. Não vai aparecer, mas é aqui. Dá pra ver ali. E foi uma ordem só. Daí tivemos lucro de 2,10, 0,6%. Aí aqui, ó, continuamos, né? Não dá pra parar. Dia 15 mesmo começou, ó. Então, vamos ver quanto que deu. Aqui, ó, hoje dia 16, ó. Então teve só 2 ordens aqui, não. Uma foi aberta dia 15, ó. 13,63, ó. Então quase que dobramos a banca em 3 dias. Vamos colocar 13 então. 3 dias. Quase que dobramos a banca. Foi 13, né? Não, ganhamos 50%, vamos colocar assim. Porque tava com 20, né? Ganhou 13, então 60%, vamos colocar por aí. Foi de lucro, né? E hoje já é sexta-feira. Então, geralmente sexta geralmente não, é o final da semana para o mercado Forex. Aqui é mercado Forex e não volatilidades, também não OTC. Pelo que sei, a Binance não trabalha com OTC. Que OTC são os pares de moedas do mercado Forex, mas em dias que não tem, no mercado não está aberto. Seria baseado durante a semana. Então eles fazem tipo uns gráficos que eles criam baseado no que já aconteceu. Vamos dizer, seria mais fácil, porque a gente já sabe o que aconteceu. Mas não sei, não é tão fácil não. É a mesma coisa. Só que daí aqui, ó, estamos operando hoje. Daí para hoje, sexta-feira, às 18 horas. E vai voltar só no domingo, às 18 horas. Então ele fica basicamente 2 dias, né? Então tem uma semana inteira, né, pra operar. E eu comecei ele faz 2 dias. Então vamos ver se a gente consegue ir alavancando a banca, né? E daí como é que faz aqui pra você ter um lucro e não, vamos dizer assim, ter um risco de quebrar sua banca? Pelo volume, ó. O volume é o valor da aposta, no caso, né? Entrada aqui, ó. Então ele começa 0,01, é o mínimo. Então você não consegue colocar menos que isso. E só que daí você coloca 1 e ganha mais, imagina, vai ganhar mais. Porque aqui eu coloquei 3, ó, 3. E aqui eu lucrei 2,76. Quantos pips deu aqui, ó? 10 pips, ó. O que é pips? São pontos. Aí você vai ver o valor que tá aqui da moeda, né? Tava 1,1703. E quando ele fechou tava 1,1713. Então, vamos entender que deu mais 10 pontos aqui, ó. 10 pontos. Aqui não deu 10, aqui deu menos, ó. 9, 10, 11, 12, 13, ó. Então deu 4. Então no mercado Forex, você ganha com poucos pontos. 1 ponto você já ganha. Só que dá pouco, né? E por que esses aqui estão negativos, ó? Porque daí eu fechei ele negativo. Então ele não estava lucrando ainda, mas o negativo dele foi bem pouco. Porque quando você abrir uma ordem, ele já vai abrir negativo. Por quê? Porque ele tem um spread
spread é esse valor aqui, ó. Então tem moedas que tem um spread bem mais alto, ó. Esse aqui 27, 25, 27, ele fica variando ali. Tem uns que é menos ainda, ó, 26, aí o par de moeda, né? Então aqui são 3 letras e depois mais 3. Então eles são 6 letras que identificam os pares de moedas. E tem várias combinações, então tem de todas as combinações do mundo. Mas aqui da nossa moeda não tem. BRL, né? Que nosso real é BRL. Não sei se é B do Brasil, né? Mas é uma moeda já antiga. E dos Estados Unidos é o USD. Todo mundo conhece, né? E da Europa é EUR. Então é o euro USD. Que vamos dizer assim são as principais moedas, né? O euro, que é de toda a Europa, e o dólar, que é, vamos dizer assim, mundial, né? Todos os países usam dólar, até aqui no Brasil. Então são as pares de moeda mais usados do mundo. E como é que funciona aqui, ó? Então você, por exemplo, você não está comprando dólar ou euro ou vendendo. Você não está fazendo isso. Você não está comprando para ir para uma carteira e depois vender num preço X. Você está apostando, né? É uma aposta. Você está apostando que ele vai subir. Então você vai abrir a ordem, né, do valor que você quiser. E se você colocar um valor muito alto e a sua banca for pequena, pode ser que você ganhe bastante. Às vezes ele nem deixa abrir. Por quê? Porque ele precisa de uma margem, ó. Pode ver aqui, ó. Quando você abre uma ordem, aqui a margem que ele está sendo usada e aqui a margem livre, ó. Então vamos dizer assim, ó. Ele está me dando uma margem de 29,39. Bastante ainda, perto dos 33. Mas se eu colocar um monte de ordem aqui, mesmo que seja um valor menor, ele vai pegar mais margem aqui, ó, e a margem livre vai ficar menor. E chega um momento que fica negativa, você abrir muitas ordens. Por quê? Porque se tiver lucrando, tudo bem. Mas se tiver no negativo, ele pode quebrar sua banca, porque daí ele vai ficar um tempo ali. E quanto mais negativo fica, e mais chega uma hora que fica vermelho aqui, ó. E daí o que acontece? A corretora não vai perder o dinheiro. Ela não vai tirar do bolso para segurar as suas ordens. Quando chegar perto de um valor X aqui, que tem o nível de margem, ele vai fechar tudo automático. Fecha as ordens e vai sobrar o que sobrar aqui, ó. Pode ser 0, pode ser 1 centavo, 2, 3. Um tantinho sempre sobra. E fecha tudo. Então, para isso não ocorrer, você coloca um valor mais baixo. Se você quiser abrir com um valor maior, você vai ter que colocar mais saldo. Então, quanto mais saldo você tiver, maior o volume que você pode abrir aqui, ó. E como é que funciona aqui, ó? Você vai abrir uma ordem de venda ou de compra. Então, sell é vender, buy é comprar. Então, você vai imaginar que a moeda vai subir, né? Então, você vai colocar de compra. Se você quiser abrir uma ordem, imaginar que ele vai descer, você vai colocar uma ordem de venda. E como que você vai ganhar mais? Quanto mais se movimentar, mais positivo fica. Mas se for ao contrário, mais negativo vai ficar. Então você tem que imaginar que você pode ganhar bastante ou pode perder, caso você coloque um valor de volume muito alto, né? E como é que funciona aqui, ó? Você pode fechar a ordem nesse xizinho, negativo ou positivo. Quando ele começar a ficar positivo, ele vai ficar verde e o valor X aqui, o valor que está no positivo. Quando ele está negativo, ele fica menos e vermelho. Se eu fechar agora, eu vou fechar no prejuízo, mas não é muito. Se eu deixar mais tempo, pode ser que ele desça tudo lá para baixo, ó. Chega aqui embaixo e vai ficar negativo. E daí eu posso fechar bem negativo ou esperar que uma hora ele possa voltar para cima, como ele fez ontem, ó. Ontem ele desceu, né? Vou ter que fechar aqui, ó. E aonde que eu estou olhando os gráficos aqui? É no TraderView. É um site. Você cria uma conta aqui, ó.
Eles sempre mostram propagandas aqui, daí se você não quiser que mostre propaganda, você tem que pagar, né? E daí você seleciona o par de moeda que você quer aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, e daí ele vai fazer a pesquisa, ó. Só que, como eu utilizo vários pares, eu coloquei lá em cima atalhos, ó. Atalhos ali, ó. E quando eu clicar vai direto para a moeda. Senão você vai ter que vir aqui sempre e escolher o par de moeda. E você pode abrir várias abas, ó. Porque daí quando você coloca, seleciona a moeda ali, ela vai ficar naquela. E não vai mudar para outra. Então, por exemplo, ó, ele desceu ontem, né? Esse aqui foi ontem. E ele voltou lá em cima. Ele voltou lá. Então, tipo, se eu tinha uma ordem aqui nessa caída que deu ontem, né? Ele poderia descer um pouco mais aqui, ficar negativo, mas depois ele voltou e lucraria. Mas isso tem que ser analisado. Você tem que ver se ele caiu mesmo, ou se ele vai subir, para você abrir a ordem e ter lucro, né? Porque senão você abre uma ordem numa tendência bem de queda e ele demora a voltar, às vezes não volta tão cedo, né? Vai ficando negativo e daí você uma hora tem que fechar bem negativo, ou ele vai ficando negativo e fecha com prejuízo. Então tem que analisar. Aqui tá uma boa de compra, por quê? Porque ele já desceu bastante, né? Mesmo não ter descido tudo, e é um horário mais de tarde, ó, que é 13, né? Então agora seria compra e não venda, porque já desceu, né? Desceu. Então tem duas maneiras de você operar assim no mercado de Forex. Abrir antes de acontecer ou depois que já aconteceu, né? Então, por exemplo, se eu abrisse lá em cima, né, teria lucro de venda. Depois eu analiso, né? Desceu tudo, já tá aqui embaixo, já é um horário de tarde, né? Então vale a pena colocar mais para compra do que venda, né? Porque, tipo, ele não vai subir agora lá em cima, né? Mas ele vai tentar. Ele vai tentar porque sempre que acontece quedas grandes, a tendência é tentar voltar lá em cima e não descer mais ainda. Seria isso o mercado de Forex. Se você tiver interesse em operar dessa maneira aqui, ó, eu estou na corretora Biner.com. Porque aqui, ó, já tem, você pode transferir o seu saldo lá da corretora para cá. Você não precisa abrir conta em outra corretora, porque já tem na mesma corretora, ela já tem opções binárias e também no mercado de Forex. Só que daí você tem que ir lá no painel e transferir para MetaTrader 5. Você vai criar uma conta real lá. E daí o saldo que você colocar aqui, fica aqui. Não tem nada a ver com o seu saldo lá da conta real da sua... de opções binárias. Então, seria isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Ó, ele tá subindo, ó. Então, eu não marquei muito em cima. Porque, mesmo que ele suba agora, ele vai descer porque, vamos dizer assim, sexta já é final, né? Ele não vai subir lá em cima, mas ele pode subir domingo. Como ele chegou aqui, ele pode querer chegar lá em cima de volta, porque ele não chegou bem lá em cima, bem em cima. Mas isso aqui, às vezes, tentar trabalhar com chegar lá no topo, né? Às vezes acaba você ficando esperando demais e não fechando a ordem. Deixa eu só explicar aqui daí, que eu não expliquei essa parte. Eu posso fechar aqui, né, o valor que eu quiser, ou marcar o TP, que é o Take Profit, ou o SL, que é o Stop Loss. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar dois cliques aqui, ó, e ele vai abrir aqui a janela. Então, ó, ele está em execução no mercado. Eu tenho que colocar a execução porque eu estou clicando naquela. Quando for abrir uma nova ordem, a execução também, mas daí é nova ordem. Modificar a posição. Ah, tá. É modificar a posição, né? Executar, daí ele vai abrir outra ordem. Só que daí ele já vai abrir com o valor aqui de que estava ali. Tá, mas o que eu quero explicar aqui é modificar a posição. Então, tem pares de moedas que é bem mais fácil você ver do que alguns pares, por exemplo, o ouro, o prata, eles têm uns valores bem grandes, né? E essas moedas aqui, as principais, né, elas têm uns valores muito pouco, ou áudio SD 0 ponto e um monte de número, né? E tem todas essas casas decimais, ó. Então,
eu não vou colocar 1,18, né? Porque daí daria 100 pontos. Então o que eu vou fazer? Eu cuido aqui, ó. Vou olhar onde que tava aqui, ó. E vou imaginar que ele vai chegar lá. 1,1725, por exemplo. Eu tenho 1,1724. Tem um pouquinho mais para baixo. Vou ter aqui, ó. Então, se ele chegar ali, ó, ele vai fechar. Mas ele tem que chegar ali e passar um pontinho, uma coisinha assim ele tem que passar para ele fechar. Ele pode chegar ali perto e não bater aquele valor e não fechar, mas daí eu venho aqui e fecho, eu vejo que está com lucro, eu fecho. Então eu vou fazer o take profit assim, automático. Uma boa, por exemplo, se você sabe que ele vai subir, né? E você acabou colocando muito em cima. Você colocou já aqui quando ele estava aqui, né? Como eu coloquei aqui, não coloquei aqui embaixo. Por exemplo, ele desce aqui, eu posso abrir mais uma aqui, ó. Porque daí, como ele só deu aquela queda aqui, ele não vai passar daqui, ele vai voltar, então daí eu já pegaria duas, uma lá de baixo, né, e uma mais em cima. Daí quando chegar mais aqui, daí não preciso deixar bem lá em cima chegar. Deixa aqui, daí por exemplo, aquela última que eu abri que tava lá embaixo, eu vou fechar com mais lucro, né, porque daí ele já começou aqui, ó. E aquela outra lá, se der qualquer valorzinho, eu pego e fecho, que daí eu vou garantir um lucro duplo, entende? Um lucro maior e um lucro daquela ordem que eu já acabei tinha colocado lá em cima. Essa seria uma estratégia, né? Então, e aqui, ó, por exemplo, essas aqui que eu fechei negativo, né? Eu acabei fechando negativo à toa, porque seria aqui, ó, e ele desceu. Mas quando tem assim uma altura assim mais ou menos, e seria de madrugada, ó, não vai ficar cuidando que é bom marcar não muito embaixo, porque daí ele vai subir ali, vai descer, daí já fechou, então você ganharia para baixo e para cima. Um horário bom de colocar ordens é à noite, mas você tem que analisar, né? Se caiu bastante durante o dia, você coloca compra, senão já é arriscado, né? Às vezes vão aguardar um dia para ver o que acontece no outro, né? Porque a oportunidade sempre vai aparecer, porque ele nunca para de se movimentar. O euro-dólar é o que mais se movimenta. Pode ver que aqui, olha, nem que seja cair e voltar, mas dificilmente ele vai parar de se movimentar. Então oportunidade sempre vai ter. Chega horários que é mais fraco, né? E outros é mais forte. Então seria isso que eu teria, ó, eu já teria ter fechado ali com lucro se eu quisesse, mas deu pouquinho, né? Agora já está negativo. E por que ele fica verde aqui, ó? Porque ele está próximo do take profit. Ele está próximo e aqui é bom de você acompanhar umas aulas que aquele rapaz deu. Um que fez, como é que é o Ports Trader. Ele falou tudo isso. De, por exemplo, aqui, ó, é essa vela que ele falou, ó. Então essa vela de você colocar lá em cima, quando ele dá aquela vela de risco lá pra cima, é uma venda certa, ó. E desceu mesmo, ó. Desceu mesmo. E tá descendo, ó. E pode ver que ele desce retinho. Mas ele vai descer ali e vai voltar. Então agora que seria bom de colocar uma ordem de compra, porque daí ele já desceu. Então ele vai pegar e vai subir agora. Então agora eu vou colocar para pegar duas ali, ó. Porque ó, ele fez a mesma coisa lá, ó. Desceu ali, ó, e já volta na mesma vela. Então ele faz uma vela fina, que é essa aqui, ó. Mas seria vendo, mas é coisas rápidas aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu não sei agora, eu não como é que fala o nome aqui, ó. Mas ele falou lá no vídeo dele. E eu já tô, como é que se diz, comecei a operar aqui. Porque ele falou lá, Ports Trade, todo mundo, trade de elite, todo mundo sabe quem é, né? Preciso falar aqui. Ele falou pra você operar aqui na Bolsa do Brasil, né? Mas vale para qualquer mercado, porque a movimentação dos gráficos é igual para todos. E como eu já tenho conta aqui nessa corretora, né? Eu já tenho saldo lá, então eu resolvi usar aqui mesmo. Então agora eu vou colocar aqui, ó, take profit lá em cima, né?
Eu nem vou colocar muito em cima, né? Eu vou colocar 22, porque esse aqui já pegou aqui. E vou deixar aqui, ó. Quando chegar ali, daí eu fecho os dois. Porque esse aqui já chegou a lucrar, né? E vai lucrar de novo, então. Então seria isso aí que eu teria pra dizer pra vocês, ó. Ó, já tá começando isso aqui, ó. Ó, você viu que quando eu abri já ficou negativo, porque ele abre 13 negativo, ó. 13 centavos, se for de 1 centavo, você vai colocar sempre ali 13 centavos de 1, né? Então se for 2 centavos já vai dar 26. Então, olha só, estou seguindo aqui, ó. E o Ports Traders tá dando certo, galera. Eu vi a live dele lá, ó. E foi bem demorado, ele fala toda a vida dele. Uma hora eu vou fazer da minha também, porque todo mundo teve um problema na vida, né? Não é problema, mas começou do baixo e foi subindo. Mas isso não tem nada a ver aqui com o nosso vídeo. Mas olha só, tá subindo, ó. Porque ele vai subir porque ele já desceu. Isso é lógico. E existe o comportamento que ele fala, o comportamento, o hábito. E foi o que eu fiz, eu estudei durante 2 anos. Durante 2 anos, eu vou fechar essas duas aqui, ó. Como eu falei, ó. Eu resolvi abrir mais uma, daí eu ganhei 1,36. Poderia ter deixado mais. Mas eu estudei durante 2 anos. 2 anos. Perdendo, claro, né? Perdendo. Pra saber. Porque daí, ó. Você tem que entender que vai acontecer naquele exato momento, né? Você tem que entender tudo de vela. Você vai colocar aqui indicadores. Você vai colocar robô. Mas o robô perde também, dá no mesmo. Então eu fui estudar momentos e comportamento, né? E vamos dizer assim, consegui ganhar bastante. Mas uma coisa eu fiz de errado e que muitos fazem, né? Muitos fazem, a maioria faz. É você achar que vai seguir e colocar mais uma. Ah, eu coloquei uma. Tá, deu certo, lucrou. E daí eu vou imaginar, mas eu lucrei pouco. Eu vou fechar essa aqui que já tá com lucro, vou botar a outra lá em cima. Porque ele vai seguir, se ele seguir subindo eu vou ganhar mais, né? Mas eu já garanti que ele ganha. Imaginava assim. Daí, se ele não seguir e descer, depois uma hora ele vai voltar a subir. E ele não voltava, então aquele ganho que era pouco vira em prejuízo grande. Porque daí quando tá bem negativo você não quer fechar, não quer perder bastante. E quando tá pouco negativo você vai fechar porque você já quer garantir aquele ganho, né? Quem nunca ficou aqui, né? Tentando fechar, vou fechar, fechei. Aí você vê que ele seguiu subindo. Ele vai subindo mais. O que eu faço? Vou botar outra, E ele acontece isso aqui, ó. Desce. Por que ele sobe e desce, né? Porque chega lá em cima e vai descer de volta, né? Sendo que ele já foi lá, já desceu, já subiu e agora desce, não? Porque ele chega naquele horário, vamos dizer assim, 13 horas, né? Ele foi lá em cima. E ele tem um tempo de venda. Ele tem um tempo. Ó, aqui foi até as 13h10. Porque, por exemplo, cada horário muda. Cada horário muda. Pode ser que feche uma bolsa de valores e abra outra, ou emenda uma na outra. E daí vem umas mais fraco, né? Mas quando chega aquele horário, ele tem que ficar pelo menos uma meia hora de venda. 10, 15, 20 minutos, 30. Ele tem que ficar de vendas. Então por que ele fica subindo e descendo, Porque ele está no horário de venda, então ele vai na compra, e daí como ele tem que ainda ficar aquele tempo vendendo, ele vai descer. E assim funciona. E assim para ele não parar nunca, né? Porque ele não pode chegar ali e ficar parado. Por isso que ele desce, e daí ele volta a subir. Então assim funciona, ó. Bem certinho aqui, ó. Essa vela aqui, ó. Espichada aqui, ó. Aqui vai continuar na compra, ó. Só que não foi muito espichada, mas vai continuar na compra. Porque ele tá com a velinha espichada. Então se você entender isso. Aí eu falava isso nos meus vídeos. Tinha gente nos grupos ali fazendo, vamos dizer assim, chacota, né? A análise do Cláudio é piada. Aí eu até parei de fazer vídeo disso aqui. Me sentindo fora da casinha mesmo. Aí vou ali ver o Ports Traders, que eu nem conhecia, mas ele fez tanta propaganda, né? Que daí não tinha como.
E o cara falou tudo aquilo que eu falava. Eu sou um nadinha aqui, ó, com 7 mil inscritos. E o cara tem 1 milhão. 1 milhão. Falando a mesma coisa. Então tava certo. Eu sempre estudei o comportamento. E dava certo. Mas é que é aquela coisa. Não adianta que você acha um ponto e acha que, legal, esse ponto que eu achei é o canal. Eu vou seguir ali e vou ganhar bastante. E não tem como. Mas é melhor você ganhar, ó. Cheguei aos 15, ó. De 20 a 15, ó. É pouco? É pouco porque era 20 dólares. Onde você começa com 20? Coloca 20 no robô lá. 20 no robô. Puxa sorte, você vai ganhar. Você não consegue ganhar 2 dólares. Não consegue ganhar 2,76 lá. Não consegue lá no robô. Vai ganhar lá 1 dólar, depois você vai juntando. E como é que você faz para ganhar mais aqui? Para aumentar. Eu já falei bastante, mas agora eu vou falar mais um pouco. É você aumentar o saldo, né? Tem que aumentar. Tem que aumentar, não tem jeito. E para aumentar tem que ser colocando um pouquinho para não, vamos dizer assim, tragar a banca. Depois você vai aumentar aqui, ó. Você pode aumentar o volume. Sempre começando lá no fundo, não aqui, né? Quando chegar você colocar 10 aqui, ó, já é 3 vezes 2, ó. 3 vezes o 3 aqui, né? E 1 dólar, então, são 100 vezes. Então já é bastante, né? Claro, vai ganhar muito mais. Mas daí para você colocar com 1 dólar, você vai ter que ter 500 dólares. 500 mil. Aí você coloca com 1. Aumenta o volume, né? Mas nunca vai colocar assim 10. Porque de 10 dólares, você colocar ali, ó, você pode ganhar muito, mas você pode perder um monte, porque qualquer caidinha que dá, ele vai para 1000 negativo. Então você tem que ter muita certeza para ganhar mais com 10 dólares. Mas com 1 dólar tá tranquilo. 1 dólar tá tranquilo. E a Binance é bom que ela libera mais margem. Ela libera. Então é isso aí. Agora sim, vou encerrar o meu vídeo e dizer que eu poderia ter deixado aberto. Mas agora não adianta, né? Tem que esperar o momento de caída para pegar. Porque ele vai seguir subindo, ó. Então é isso aí. Grande abraço e até a próxima.